Bora aprender o ponto puff? Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês esse pontinho aqui que é muito lindo, que chama ponto puff. Essa daqui é uma amostrinha, é uma das variações que você pode fazer com ele. Nessa aula eu vou te explicar um pouquinho mais, vou te contar alguns segredinhos que a gente tem que prestar atenção para fazer o ponto puff. E espero que vocês gostem muito. Esse ponto você consegue usar para várias coisas, para fazer manta, para fazer bolsa, capa de almofada, suplá, um montão de coisa. Então é bem versátil. Aproveitem a aula. Antes da gente começar a aprender o ponto puff, eu preciso falar uma coisa. Se você é iniciante e ainda não está familiarizada com os pontos básicos do crochê, eu recomendo que primeiro você assista ao vídeo que tem aqui no canal já, em que eu ensino todo o passo a passo para quem está começando dos pontos básicos, porque assim esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você, tá? Então vou deixar linkado tanto aqui na descrição do vídeo quanto aqui nos cards. Vai lá para assistir que vai valer a pena. Então, gente, o nosso ponto puff, ele nada mais é do que uma variação do ponto alto. Ele lembra um pouquinho o ponto pipoca, que já tem vídeo aqui no canal ensinando, vou deixar aqui nos cards, mas ele tem algumas diferençazinhas. Então, a gente vai aqui fazer uma amostrinha, vou fazer com 15 correntinhas de início, você pode fazer com quantas você quiser, justamente porque isso daqui é uma amostra de treino, tá? Então, vou colocar aqui minhas 15 correntinhas. Aí, antes que vocês me perguntem, estou usando o fio de malha da Mãos de Mãe. Esse daqui é o de 2,3 centímetros e essa é a cor salmão. E de agulha eu estou usando a número 8 da Clover, mas você usa a que for compatível para o seu fio, tá? Aqui no canal já tem vídeo também ensinando a escolher a agulha para o fio. Então, façam aí suas correntinhas. Fiz aqui as minhas correntinhas e para iniciar esse ponto, eu gosto de começar fazendo uma base de ponto baixo, porque assim o trabalho fica um pouco mais firme para a gente trabalhar os pontos. Até porque esse é um ponto que a gente guarda muitas laçadas na agulha, então se o trabalho estiver ali meio desengonçado, fica mais difícil. Você pode começar direto das correntinhas, mas eu indico fazer os pontinhos baixos. Então, para iniciar o ponto baixo, a gente pula essa primeira correntinha aqui, vem com a agulha, ó, no centro da correntinha da próxima, introduzindo, pegando apenas a alcinha de cima das correntinhas. Então, a gente vai trabalhar, ó, só aqui em cima, nas alcinhas de cima, fazendo pontinho baixo, tá? Então, um ponto baixo para cada pontinho de base desse. Vou fazer até o final da minha carreira. Finalizei minha carreira toda de ponto baixo. Para dar continuidade, a gente vai virar o trabalho dessa forma. E aqui a gente já vai começar nessa carreira a trabalhar o ponto puff. Para fazer o ponto puff, eu gosto de primeiro dar uma alturinha na carreira. Então, eu faço 2 correntinhas para a gente chegar na altura dele. E eu gosto de intercalar ele com pontos altos. Vou fazer isso aqui para vocês conseguirem visualizar melhor o ponto. Mas você pode fazer da forma como você quiser. Você pode fazer um ponto puff seguido do outro, você pode intercalar, fazer de 2 em 2, enfim, o trabalho é seu, essa daqui é só uma amostrinha. Então, eu vou fazer um pontinho alto aqui, no primeiro ponto de base da carreira, e aqui eu já vou começar o nosso ponto puff. Gente, no ponto puff, a gente laça o fio, vem aqui no buraquinho que a gente vai fazer o ponto, pesca o fio, dá essa alturinha e guarda a primeira laçada na agulha. E a gente vai repetir esse movimento 5 vezes pelo menos. A quantidade de vezes que você vai repetir esse movimento depende da espessura do seu fio. Como aqui eu tô usando fio de malha, não precisam ser muitas voltas. Mas se você estiver fazendo com fio fininho, com barbante, você pode fazer 6 voltas, 7. Isso é critério seu, tá? Então, aqui eu vou fazer até 6 para mostrar para vocês. Fiz a primeira, fiquei com 3 laçadas na agulha. Vou laçar o meu fio, sempre laçando antes. Lacei o meu fio, venho aqui no mesmo buraquinho, pesco o meu fio e trago aqui para frente, dando essa alturinha. É importante que todas as laçadas fiquem, ó, nessa mesma alturinha, tá? Porque assim o ponto não vai repuxar. Então, aqui eu já fiz 2 vezes,
Vou fazer mais uma, laço o fio, venho no mesmo buraquinho, pesco o fio, trago aqui pra frente, dou aquela alturinha. Fiz mais um. Vou laçar meu fio novamente, venho aqui, trago aqui pra frente, dou aquela alturinha. E vou repetir mais uma vez, laço meu fio, venho aqui no buraquinho, pesco e subo. Aqui eu vou ficar com esse tantão de laçada na agulha. Uma dica importante, se você não tiver muita familiaridade com crochê, se você ainda estiver começando, toma cuidado com a tensão do seu ponto. Se tiver muito apertado, não vai ficar tão legal. E também é muito importante que você não use uma agulha de plástico, porque se você tiver com um ponto muito apertado com uma agulha de plástico, corre o sério risco de quebrar a agulha, tá? Então, se o seu ponto é apertado, use uma agulha de metal e um número maior do que a agulha ideal para o seu fio, porque assim vai aliviar a tensão do seu ponto e vai ficar tudo mais fácil, sem risco de quebrar, tá? Quando você fizer essas laçadas aqui, deixa elas bem soltinhas, tá? Isso vai facilitar demais. Então, tá com todas as laçadinhas na agulha, laça o seu fio a última vez e passa essa laçadinha dentro de todas essas que estão na sua agulha. Vou passar. Olha o que acontece. Vim aqui, vou fazer uma correntinha para fechar o meu ponto puff e ajustar. Olha que bacana que fica esse ponto. Acho que eu dei umas 6 laçadas, né? Porque eu tava explicando. Acho que talvez tenha me perdido na conta, mas vamos fazer de novo para conferir. Então, ó, ele fica muito legal. No ponto pipoca, a gente faz vários pontos altos. Nesse, a gente só faz laçadas, então ele fica assim, todo retinho. Eu vou intercalar esse ponto puff com um ponto alto, para vocês conseguirem visualizar bem ele. Então, no meu próximo pontinho de base, eu fiz ponto alto. E agora eu vou fazer mais um ponto puff. Então, laço meu fio, venho aqui no buraquinho, pesco o fio, dou aquela alturinha e guardo na agulha. Lacei meu fio, venho novamente, segunda vez. Lacei, mais uma vez, terceira, quarta, venho aqui no buraquinho, quinta, vim aqui novamente. Acho que eu fiz 5 no outro. Lacei, vou laçar a última vez e passar essa laçadinha por dentro de todos. Fiz isso. Vou fazer uma correntinha para fechar e tenho meu ponto puff mais um fechadinho aqui. No fio de malha, geralmente a gente faz 5 mesmo, porque já dá um voluminho legal aqui. Quando é um fio mais fino, a gente pode fazer de 6 a 7 laçadas, que fica mais preenchido e fica mais legal, tá? O avesso do ponto puff é bem parecido com a frente dele, praticamente não tem diferença, tá? Então a gente não tem que se preocupar tanto com os avessos na hora de virar o trabalho. E vou continuar aqui mais um pouquinho pra gente fixar. Vou fazer mais uma carreira de ponto alto. Vou iniciar o próximo ponto puff. Laço meu fio, venho aqui no buraquinho, dei aquela alturinha. Laço, venho aqui novamente, segunda vez, laço, terceira, quarta, quinta. Outra coisa também, gente, é que se você tiver que dar muitas voltas na agulha, escolhe uma agulha mais comprida. Essa aqui minha é mais curtinha, mas tem outras que ficam bem mais compridas, especialmente as que não têm esses cabos emborrachados, elas conseguem ficar inteiras, então você consegue colocar mais laçadas dentro delas, tá? Então, lacei meu fio aqui pela última vez, vou passar essa laçadinha dentro de todas elas, vai com cuidado, tá? E laço meu fio para fazer uma correntinha, fechando mais uma vez meu ponto. Gente, esse é o ponto puff. Eu vou fazer a carreira até o final para mostrar para vocês como é que fica e vou iniciar a próxima para não ter dúvida também de como faz a carreira seguinte, tá bem? Então, vou fazer o mesmo esquema aqui, fazer um pontinho alto e depois um ponto puff. Um pontinho alto e depois um ponto puff até o final da minha carreira. Concluí aqui a minha carreira toda, ele fica com essa carinha, ó, igual na frente, igual atrás, fica muito fofinho. E agora a gente tem várias opções. Você pode virar o trabalho, fazer uma carreira todinha de ponto baixo e voltar para continuar os pontinhos puffs dessa forma para intercalar, que fica bem legal. Você pode trabalhar o ponto puff do avesso
Então, a gente vai virar o trabalho. Em vez de fazer os pontinhos baixos aqui, a gente vai trabalhar o ponto puff e o avesso dele vai ficar para esse lado. Que também, tudo bem, pode funcionar. Você pode também fazer na próxima carreira intercalando, então você pode fazer aqui onde está esse ponto puff em cima um ponto alto e na próxima um puff para ficar intercalado. Ou você pode colocar igual, então todos os pontinhos puffs vão ficar aqui, intercalado com os altos. Isso é critério seu, tá? Eu vou virar o trabalho para mostrar para vocês como é que ficaria o ponto puff do avesso. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas, só para dar a altura do ponto. E vou fazer um pontinho alto para dar mais firmeza. E já vou iniciar um ponto puff aqui logo para vocês verem como é que ficaria. Então, lacei meu fio, venho aqui no próximo pontinho de base e vou fazer aquelas laçadas 5 vezes. Lacei, venho aqui, pesco o fio, dou alturinha. Lacei, venho aqui, pesco o fio, dou alturinha. Laço e fecho todo mundo junto. Ó, tá vendo que fica um pouquinho diferente? Vou fazer um ponto alto só pra ele ficar mais firme. Ó, venho aqui na correntinha sempre e faço ponto alto. Tá vendo que aqui ele fica mais retinho, né? E aqui ele fica com essa dobrinha. Ó, virando aqui. Mas é bem igual, né, gente? Nem faz tanta diferença assim o avesso do puff. E aí você pode continuar. Se você quiser, você pode fazer a carreira toda lá de ponto baixo, para assim, quando você virar, todas as frentes do ponto puff ficarem para o mesmo lado e todo o avesso ficar para o outro, tá? Isso é critério seu. Vou fazer aqui até o final da carreira dessa forma, com o avesso, um para o lado e outro para o outro mesmo, para a gente poder ver como é que fica o resultado final dessa amostrinha aqui. Outra coisa, gente, que é muito importante do ponto puff é a seguinte: eu até troquei de lugar aqui o que eu fiz, botei mais um ponto alto antes para mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente faz o ponto puff, ele fica com 2 pontinhos de base. Pontinho de base é essa correntinha de cima do ponto. Então, tá vendo aqui, ó, o ponto alto com o pontinho de base dele. O ponto puff, ele tem 2 pontinhos de base. Só que, se nas próximas carreiras a gente trabalhar em cima desse segundo pontinho de base, a gente vai criar aumentos e a nossa peça não vai ficar reta. Então, quando você estiver trabalhando ponto puff em cima de ponto puff, como é esse caso aqui, ó, a gente precisa pular essas segundas correntinhas de cada ponto puff. Então, vou exemplificar melhor. Aqui eu acabei de fazer um ponto puff pegando em uma das correntinhas do de baixo. Esse daqui, ó, tá vendo que ele tá correspondente a esse ponto puff de baixo? Porque o do ponto alto já tá aqui. Então, esse meio que tá sobrando. A gente tem que pular ele e fazer o ponto alto em cima da correntinha dele. Então, vim aqui, pulei aquela e fiz o ponto alto aqui. Dessa forma, ó, o trabalho vai ficando reto. Senão, a gente vai criando muitos aumentos, o trabalho nunca vai ficar reto, tá? A não ser que seja essa a sua ideia. Mas se você quiser retinho, tem que pular. Então, ó, aqui tá o pontinho puff de baixo. Ele tem o ponto de base dele, mais um piquititinho aqui do lado, que é aquela correntinha que a gente faz para fechar o ponto. Então, eu venho aqui no buraquinho dele e vou fazer as minhas laçadas lá para fechar o ponto puff. Então, fiz aqui as minhas laçadas, vou fechar o meu pontinho e fazer aquela correntinha. Viu que quando eu fecho o ponto, eu crio 2 pontinhos de base para o mesmo ponto puff. Só que se eu pegar nesse próximo aqui, que é o segundo ponto de base desse ponto puff, eu vou fazer aumento. Então, eu vou pular ele para ir sim no próximo, ó, pulei, venho no próximo, para ir sim nesse eu fazer o próximo ponto que eu quiser. Nesse caso aqui do meu ponto alto, tá? Então, ó, tá ficando assim. E aqui eu vou dar sequência até o final. Então, só essa regrinha aí que é muito importante você tomar cuidado para não fazer aumentos e depois você não vai entender porque que a peça não tá ficando reta. É por isso, tá? Então, vou fazendo isso até o final.
e mostro pra vocês como é que vai ficar. Finalizei aqui a minha carreira em ponto puff. Eles ficam bem parecidinhos, né, ó, tanto a frente quanto o verso. É um ponto bem legal, bem versátil. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que treinem bastante por aí. Quem fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram, que é @juquemfez. Vou adorar ver e compartilhar. E qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Um beijo e até a próxima!